Calma, que é um tema polêmico. Eu sei que muita gente pode não gostar desse vídeo, mas é muito importante a gente falar sobre isso que está acontecendo hoje, não só no Brasil, que é a questão do autodiagnóstico e da terapia por inteligência artificial. Pasmem, tem pessoas que vêm ao computador e imaginam que está fazendo uma terapia utilizando inteligência artificial, seja ela Gemini, ChatGPT, etc. Qualquer uma, né? Então vamos aos perigos, né? Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre os perigos dessas práticas e acho que é muito importante a gente refletir um pouco sobre o contexto onde isso acontece, por que isso acontece e, naturalmente, como evitar que isso aconteça, que é o mais sensato a ser feito. Bom, vamos começar pelo autodiagnóstico, né, gente? Primeiro, essa coisa de autodiagnóstico, isso não existe, isso é uma criação, uma euforia mental, uma alucinação que a gente vive hoje. Pessoas que se autodiagnosticam com condições de saúde, com doenças, com patologias e às vezes com condições graves, severas, como autismo, TDAH e etc. O autodiagnóstico não existe simplesmente porque quem pode diagnosticar uma doença é um profissional preparado para isso, um psiquiatra, um médico especializado é quem pode fazer o diagnóstico desse tipo de condição. É diferente de você dizer assim, eu estou com uma gripe hoje, estou com um pouco de dor de cabeça. São coisas completamente distintas e a gente tem que entender que essa ideia do diagnóstico, o que é o diagnóstico? É o diagnóstico, o autodiagnóstico é o que a pessoa faz em si mesma, quer dizer, ela mesma se examina com toda a parcialidade que esse tipo de ação pode ter, ela mesma se examina e se atribui um diagnóstico ali. Vamos supor, a pessoa virar e dizer assim, eu tenho certeza que eu tenho autismo. Não é assim que funciona, tá? Um psiquiatra, por exemplo, ele faz uma formação de pelo menos 5 anos para poder entender de saúde mental, para poder entender de saúde física e do contexto de saúde global, que é a saúde mental e física. Ele entende do cérebro, ele tem conhecimento sobre a neurologia, a biologia, o funcionamento do corpo e da mente, e, naturalmente, ele usa todo esse conhecimento e as tecnologias diagnósticas existentes hoje, que são muito avançadas, para poder determinar se a pessoa apresenta alguma condição dessa natureza. A pessoa que faz o diagnóstico de si mesma, enfim, né, ela está buscando ali encurtar um caminho ou piorá-lo, né? Mas é importante a gente olhar aqui para 4 causas, né, de por que é que isso acontece, né? Primeiro, a pessoa acha que tem experiência, né, para fazer o diagnóstico, ou porque ela fez uma leitura no Google, ou porque ela leu um artigo, ou porque ela conhece alguém que tem os sintomas X e Y e ela faz essa análise rápida e rasa e se autodiagnostica a partir dessa experiência que ela própria tem. Segundo, por que é que as pessoas fazem o autodiagnóstico? Aí é uma questão social, né? Que é a falta de acesso a médicos e especialistas. A gente sabe que o Brasil carece demais, principalmente nas cidades pequenas. Os grandes centros não, né? Como aqui em São Paulo, por exemplo, os grandes centros têm uma estrutura de saúde pública que permite acomodar as pessoas, não todas, e oferecer um diagnóstico de qualidade, mas uma grande parte da população brasileira ainda sofre pela falta de acesso a médicos e especialistas. Então, o que é mais fácil para essa pessoa? Pegar o celular, digitar ali os sintomas e perguntar para o chat GPT o que é que ela tem, né? E ela acha que isso funciona. Terceira causa, né? Ela busca nesse autodiagnóstico muitas vezes uma cura paliativa do sintoma sem investigação da causa. Veja só, somente diagnosticar a doença quando ela tem uma causa clara, né, determinada pela ciência, é uma espécie de negação da própria doença, né? O diagnóstico só não basta, tem um tratamento, tem a causa, tem uma série de outras questões ali, fatores, que somente um profissional médico pode realmente detectar e orientar, né? Então, esse tipo de autodiagnóstico feito dessa forma, ele traz muitos riscos. Os principais deles são mascarar os sintomas, né? Porque você está ali fazendo o autodiagnóstico, então você não relata e não há uma observação exterior sobre os sintomas que você manifesta e relata. O médico está mais preparado para fazer isso, né? Outro risco é, obviamente, atrasar o tratamento adequado
do diagnóstico. Por quê? Porque não tem investigação da causa. Então, quanto mais tempo a pessoa se engana nesse autodiagnóstico, mais tempo ela perde de tratar a causa ali da situação de saúde que ela está vivendo. Outro risco do autodiagnóstico é o fator automedicação e os riscos associados à automedicação, né? A automedicação, a gente sabe, é uma coisa que aqui no Brasil é culturalmente muito relatada, né? Muitas pessoas se automedicam, hoje bem menos por conta do controle das receitas, mas além do uso, né, de medicação de forma não prescrita profissionalmente, também tem os riscos associados ao uso de medicação sem um acompanhamento médico. Muito importante também pensar sobre isso. E um outro risco, né, que a gente precisa considerar é o risco de abuso e dependência de remédios, né? Uma vez que não é feito um controle medicamentoso realmente ali rigoroso em relação ao remédio que a pessoa está tomando, existe ali um risco, né? Que é o risco exatamente de você terminar causando uma dependência dos remédios ou então atrasar o tratamento, como eu já disse há pouco, além de terminar sem conseguir coordenar, né, os efeitos colaterais com uma observação mais séria, por exemplo, através de exames de sangue, de exames de ressonância, de exames mais tecnológicos. Então, tudo isso a pessoa que faz o autodiagnóstico, ela pulou todas essas etapas, né? Bom, além disso, a gente tem que pensar assim, nesse contexto do autodiagnóstico, que muita gente até estimula, o que é um perigo muito grande, né? Porque quando eu começo a dizer assim, não, eu aceito para o curso tal uma pessoa que tem autodiagnóstico, ou eu aceito para a política tal uma pessoa que tem um autodiagnóstico, na verdade eu não estou oferecendo uma política pública, eu estou estimulando que a pessoa se designe com uma condição X ou Y, sem que ela tenha efetivamente um diagnóstico, um laudo médico profissional, né? Então, aí é uma coisa bem complicada, né? O que fazer? Eu acho que, assim, procurar um médico e um especialista é o básico, né? O mínimo que a gente pode dizer aqui em relação a esse tipo de conduta, né? Se você tem um autodiagnóstico, que você tem uma suspeita, porque autodiagnóstico não existe. Então, se você tem uma suspeita de uma condição X ou Y, você deve primeiramente procurar um médico e ou um especialista para investigar a fundo e obter um diagnóstico profissional, se for o caso. Outra coisa são os exames, né? Muitas vezes a gente pensa no diagnóstico sem ter os exames adequados. Gente, eu tenho cachorro, tá, gente? Então é sempre complicado, né? Então tem que ter os exames adequados ali, um exame, um hemograma completo, as investigações, os testes. Por exemplo, eu trabalho com inclusão e muitas vezes eu vejo que a família chega com um diagnóstico, eu pergunto quais foram os exames que foram feitos, quais foram os testes aplicados nessa criança para o diagnóstico de autismo. E eu vejo que a família fala assim, não, acho que nenhum. Não existe isso, gente. Para você fazer um diagnóstico de autismo, tem pelo menos cerca de 15 a 17 testes que são aplicados na criança para verificar o nível de resposta da criança e finalmente poder o neurologista ou psiquiatra optar, né, por indicar uma condição ali a partir dos resultados desse teste. Então, o autodiagnóstico não existe porque não tem nem teste. Como é que a pessoa vai aplicar um teste em si mesma? E ela própria vai analisar o resultado. Isso não é estranho, não? Pois é. Além disso, eu acho que a pessoa precisa buscar o tratamento correto, né? O tratamento adequado, naturalmente sabendo que nem todo tratamento médico profissional geralmente é correto ou adequado, porque o corpo humano é muito diferente. Então, por isso que você pega a bula de um remédio e tem lá contraindicações e efeitos colaterais que podem acontecer na pessoa X e podem não acontecer na pessoa Y, porque o corpo humano é muito diverso. Então, às vezes, para encontrar o tratamento adequado ou a dosagem adequada de um determinado medicamento, o médico tem que ir fazendo a indução do remédio em doses menores, testar a combinação com outro tipo de medicamento. Os medicamentos têm uma coisa chamada interação medicamentosa, né? Que muitas vezes a pessoa começa a tomar um remédio do nada e não sabe por que está sentindo dor, porque tem uma interação medicamentosa ali que está comprometendo a eficácia de um ou de outro medicamento com o uso combinado. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Por isso que eu não acredito nessa coisa de autodiagnóstico. Eu acho isso uma aberração social. Eu acho isso um absurdo e a gente jamais poderia aceitar esse tipo de coisa. Porque nós temos médicos no Brasil e não são poucos. E temos psiquiatras também não são poucos. E temos muitos psicólogos. Então, eu acho que a coisa teria que funcionar bem por aí, né?
Bom, nesse contexto, vamos falar agora das terapias por IA, que é uma coisa também absurda, né? Na minha visão, particularmente, eu considero isso uma alucinação, uma coisa de um nível lunático surpreendente, né? Que é você perguntar para um computador o que é que você deve fazer. Esse computador, como é que ele usa a inteligência artificial? Ele pega textos e resultados escritos ou falados de qualquer origem do mundo e ele joga isso na tua tela e diz, faz isso aqui. Então, esse é o contexto das consultas, né? Entre aspas, da terapia por inteligência artificial, né? É claro que a gente sempre dá uma pesquisada no Google, mas você pesquisar no Google é uma coisa, e você fazer uma suposta terapia regularmente através de uma inteligência artificial é outra completamente diferente. Por isso que eu digo que é uma alucinação, porque não funciona isso, né? Então a gente tem ali a pesquisa no Google, mas também tem, né, as pessoas que recorrem com frequência ao Google para supostamente tratar questões de saúde, né? Outra coisa, diagnóstico e terapia por IA simplesmente não funciona porque não tem nenhuma validade, né? Então, como é que você vai falar para o seu médico, no seu acompanhamento do médico da família, que você está fazendo um tratamento, uma terapia por inteligência artificial, que esse profissional de acompanhamento não tem acesso ao tratamento que está sendo conduzido? Qual é o tratamento? Qual é a abordagem? A psicologia é uma ciência, né? O psicólogo é um profissional da saúde, então precisa entender que não é simplesmente um conjunto de textos e palavras e frases soltas, muitas vezes sem nenhum nexo, que vão sinalizar um tratamento para uma condição, por exemplo, como a ansiedade, a depressão e outras, né? Outros transtornos. Então, até porque já é sabido que a inteligência artificial tem uma tendência muito grande a bajular a pessoa. Então, quando você faz uma pergunta para a inteligência artificial, a tendência que já foi demonstrada e comprovada por vários estudos de curta duração é que a tendência da inteligência artificial é bajular você, dizer que você está certo, que você foi excelente, é isso mesmo, enfim, esse tipo de coisa. Então, observe que isso é muito grave. E para ilustrar esse fato, vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que saiu essa semana a respeito de um fato que aconteceu com um rapaz que tinha um transtorno e que resolveu dialogar com a inteligência artificial. E vejam o que aconteceu. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco desse contexto, para compreender também exatamente assim a gravidade, né, desse tipo de coisa, né, porque que esse tipo de coisa acontece e quando que a gente precisa atentar, né, para evitar e também para alertar as pessoas próximas a nós para que elas não recorram a esse tipo de estrutura, vamos chamar de estrutura, né? Porque a gente não pode chamar isso de terapia, né? Isso é muito grave que a gente aceite que um computador, por métodos desconhecidos, conduza um tratamento com o ser humano. Para vocês terem ideia, a gente que é cientista de qualquer área, quando a gente vai fazer uma pesquisa que envolve seres humanos, a gente tem que passar a nossa pesquisa por uma coisa chamada conselho de ética. E o conselho de ética vai determinar se aquela pessoa está sendo tratada de forma correta, se aquela pessoa está sendo tratada de forma humana, se ela não está sendo abusada nos direitos dela como ser humano, se os dados serão protegidos, se a ciência protege, se a sua pesquisa ofende ou viola algum direito daquela pessoa. E a inteligência artificial não tem nenhum filtro desse, né? Então, como é que isso poderia ser considerado terapia se vai de encontro a todas essas questões aí, como a gente já percebeu, né, que acontece. Então, é muito complicado, né? Gente, eu não estou achando aqui o material que eu queria ler para vocês, que eu até salvei, mas por acaso não estou conseguindo encontrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar por outra forma, tá? Porque realmente aqui não estou conseguindo. E esse caso, ele é muito interessante porque ele ilustra com muita
assim, sabe, veracidade, os riscos da terapia por inteligência artificial. Bom, eu não estou conseguindo aqui, eu vou fazer um resumo do caso aqui, né, que eu não estou achando ele aqui. Um jovem, né, com um distúrbio de paranoia, né, de esquizofrenia, ele começou a conversar com a inteligência artificial e começou a expor a teoria dele. Tem uma teoria lá na cabeça dele, que na cabeça dele era verdadeira. E ao invés da inteligência artificial contradizer esse jovem, né, dizendo que aquela teoria não existia, não era validada cientificamente, não fazia sentido, ela começou a reforçar e elogiar esse jovem por aquela teoria que ele supostamente tinha criado. Resultado, 2 surtos em 3 semanas, a família teve que internar, ele tinha parado de tomar os remédios segundo ele, né, por aconselhamento da inteligência artificial, e depois de 2 surtos em 3 semanas ficou internado para retornar ao tratamento médico formal. Esse é o resumo da história. Né? Então, é muito complicado a gente validar esse tipo de coisa. Né? Um levantamento do ICTQ, Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, mostrou que 72% da população brasileira se automedica e 40% faz autodiagnóstico usando a internet, o Google ou a inteligência artificial. Ora, além de você fazer o diagnóstico, você achar que está fazendo um tratamento, aí realmente é bastante complicado do ponto de vista da saúde clínica da pessoa, da saúde mental e física, né? E isso oferece riscos para a família e para as pessoas que convivem com essa pessoa. Porque imagina, a pessoa está num surto psicótico, por exemplo, apenas para dar um exemplo, e ela faz uma consulta com a inteligência artificial. E obviamente que a inteligência artificial não vai surtir nenhum efeito. E aí aquele surto psicótico piora e a pessoa pode ser levada a estágios de agressividade, depressão, ansiedade, violência. E isso também pode eventualmente envolver amigos e familiares. Então é muito sério. O autodiagnóstico de transtornos psiquiátricos é efetivamente um perigo, né? Inclusive, quando eu terminar aqui esse vídeo para vocês, eu vou pesquisar se o Conselho Federal de Medicina já se manifestou com relação a esse tipo de coisa, para ilustrar um pouco para vocês a gravidade desse problema. E aí eu coloco aqui sempre os links das matérias nos comentários, para que vocês possam ler. Vou colocar o link da matéria desse rapaz, né, que teve esse problema, né? E fico à disposição. O objetivo desse vídeo é fazer um alerta para que as pessoas não recorram a esse tipo de, entre aspas, terapia e nem ao diagnóstico por inteligência artificial, nem pelo Google, e que jamais recorram a um tratamento através dessas ferramentas. Busque um médico, busque um profissional especializado, mesmo que demore um pouco mais. Tente ir numa consulta particular se você tiver condições. Busque em outra cidade, mas busque uma assistência real e humana. Esse é o meu conselho. Até o próximo vídeo. Toda terça e quinta eu coloco um vídeo aqui no canal. Achei importante trazer esse tema para a gente pensar um pouquinho. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu sempre respondo a todos os comentários. Até o próximo vídeo, terça-feira que vem.